Olá! No vasto leque de teorias que compõem o quadro sociológico, uma das que se destaca é aquela que tem por nome o individualismo metodológico. A esta teoria dedicaremos hoje o nosso vídeo. Para isso, estamos recorrendo a um livro bastante específico, o de Pierre Ansart, que tem por título As Sociologias Contemporâneas. Infelizmente, este livro não tem em português. Há a edição francesa e também a possibilidade de se conseguir a edição espanhola. Trata-se de uma espécie de manual, mas de um manual bastante interessante, na medida em que Ansart procura resgatar elementos fundamentais do pensamento de Alain Touraine, Pierre Bourdieu, Raymond Boudon, entre outros. No caso que nos interessa aqui, em especial no vídeo de hoje, a atenção estará direcionada, como atentamos inicialmente, ao individualismo metodológico. Afinal de contas, o que é este individualismo metodológico? Para compreendê-lo, é necessário que se entenda que o individualismo metodológico ele procura se contrapor àquelas teorias que buscavam ter uma dimensão mais totalizante, ou seja, olhar para a totalidade de uma determinada estrutura social. Para Ansart, este é um velho problema da sociologia. Pensar a estrutura totalizante ou pensar os indivíduos que atuam no interior destas estruturas. Neste sentido, aborda Ansart logo ao início deste capítulo. As teorias se colocaram sempre e buscaram repensar sempre dois problemas fundamentais do interior da sociologia. Aquele que se refere à totalidade do social e aquele que se refere ao indivíduo. É neste sentido que vamos encontrar, por exemplo, conceitos como estrutura social, dinamismo e sistema, dentre aquelas teorias que buscam ter caráter mais totalizante. Contrapondo-se a estas teorias, vamos encontrar aquelas que, no sentido oposto, elencam como problema fundamental o do lugar ocupado pelo indivíduo e pelos indivíduos no interior do social. Trata-se de uma guinada não apenas terminológica, mas de uma guinada na qual o referencial muda totalmente, uma vez que se parte da análise das macroestruturas para aquelas centradas muito mais nas microestruturas. Neste sentido, não é inocente, segundo Ansart, a mudança de conceitualização, de tal modo que os conceitos de agentes passam a substituir aquele conceito de atores. Portanto, em vez de se olhar para um conceito que evoca muito mais o coletivo, como é o caso de atores, se volta a atenção para um conceito que exalta muito mais o subjetivo ou as individualidades, como é o caso do conceito de agentes. É neste leque que se insere o individualismo metodológico. Observará Ansart. O individualismo metodológico estabelece o princípio inicial de que a análise sociológica deve tomar por objeto, primeiro de observação, como unidade de referência, ao indivíduo e extrair todas as consequências sociológicas deste princípio inicial. É lógico, observará Ansart, que o individualismo metodológico ele se ancora em uma larga tradição da sociologia, iniciada na virada do século XIX para o século XX, que procurou voltar a sua atenção para o indivíduo
e a ação social desenvolvida por estes indivíduos. Portanto, as ações dotadas de sentido. É neste sentido, é neste espírito que podemos encontrar, por exemplo, como um ponto de partida da corrente que desembocaria no individualismo metodológico, Max Weber. Dirá Ansar, ou recuperará Ansar, a passagem segundo a qual Weber recomenda o recurso na sociologia a métodos individualistas, condenando os exercícios baseados em conceitos coletivos. Observemos, por exemplo, a tipologia estabelecida por Weber, ou seja, 4 tipos puros de ação. Ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. Portanto, são tipos puros para se compreender como que os indivíduos podem agir no interior da vida social. Mas Weber não é o único. Temos, mais recentemente, observará Ansar, Raymond Boudon, para quem a sociologia não pode proceder senão das ações de um indivíduo, ou de vários ou numerosos indivíduos separados. Por isso, está obrigada a adotar por métodos estritamente individualistas, ou seja, está obrigada a recorrer a métodos estritamente individualistas. Soma-se a Boudon, segundo Ansar, o próprio Vilfredo Pareto. Pareto, diz Ansar, insiste na reflexão crítica sobre os atos individuais e sobre a distinção entre os atos lógicos e os atos não lógicos, como exemplo de uma abordagem sociológica das ações individuais e dos problemas que este deve resolver. Para Ansar, os 2 autores citados, ou seja, Weber e Pareto, situam no centro da reflexão a ação e as ações individuais e colocam em dúvida as teorias estruturalistas e globalizantes, que são tratadas como sociologistas, ou seja, são tratadas como suspeitas de sociologismo. Isto equivale, observará ele, a colocar a questão prévia de determinar se a sociologia tem por objeto central o estudo das totalidades e dos sistemas, ou, pelo contrário, o estudo dos comportamentos individuais e da sua agregação, ou seja, como é que os indivíduos estabelecem ações conjuntas, que é uma preocupação que vamos encontrar também em Simmel, quando desenvolve a teoria da associação. Para Ansar, esta colocação do problema evoca todo um conjunto de reflexões críticas que ganharam mais espaço de formulação nas décadas que se estendem de 1940 a 1970. Ele destaca aqui 2 autores, de um lado, Hempel, e de outro, Popper. A atenção de Ansar se volta fundamentalmente para Popper, Karl Popper. Dirá ele que, para Popper, é uma ilusão tentar descobrir leis gerais da história ou explicações totalizantes do desenvolvimento histórico. É necessário, nesse sentido, fazer um combate, de acordo com Popper, às teorias ancoradas no marxismo, que, segundo Popper, eram de caráter essencialistas, na medida em que buscavam trazer uma explicação totalizante da realidade social. Em oposição a esta explicação holista, ou seja, totalizante, se contrapõe a explicação individualista. Daí que vamos ter cada vez mais as bases que vão sedimentar aquilo que passou a ser chamado por individualismo metodológico. Neste ponto da reflexão, Ansar resgata uma passagem de Watkins,
na qual fica mais explícita ainda qual é a preocupação do individualismo metodológico. Diz Watkins, os sociólogos podem ser divididos em grandes traços em dois grandes grupos principais: os que consideram que os processos sociais caminham, por assim dizer, por seus próprios meios, com adequação à sua própria natureza e às suas leis, e arrastam as pessoas submetidas a isto, e aqueles para quem os processos sociais são o resultado complicado dos seres humanos. De acordo com Ansar, esta crítica do pensamento holista, ou seja, do pensamento que busca pensar a realidade social de uma maneira totalizante, esta crítica do pensamento holista se aplica a qualquer concepção da sociedade que a conceba como uma totalidade que transcende as suas partes, determina os comportamentos individuais e fixa aos indivíduos seus objetivos e suas intenções. Esta crítica denuncia também, no nível conceitual, o emprego de entidades confusas, como o povo, a nação, que se pretendem transcendentes aos indivíduos, explicativas de seus comportamentos. Portanto, aqui uma contraposição teórica, aquela que busca a análise totalizante e aquela que busca compreender as relações sociais a partir dos indivíduos e das relações que os indivíduos travam entre si e com as estruturas nas quais estão inscritos, como é o caso também da preocupação que vamos encontrar em Simmel. Nesse sentido, o individualismo metodológico procurará rechaçar todo pensamento essencialista, ou tratado como essencialista, e holístico, ou seja, totalizante, para buscar o princípio das explicações no nível dos comportamentos individuais. Eis aqui o princípio mais geral do individualismo metodológico. E prossegue Ansar. Este princípio geral coloca problemas novos. Inicialmente, ele descarta entre os objetivos do pensamento sociológico a busca de leis gerais, universais, que permitiriam explicar o particular. Descarta também, ao mesmo tempo, a ideia de um determinismo absoluto dos comportamentos individuais, ou seja, os indivíduos não se comportarão sempre da mesma maneira, depende da situação na qual eles estão inscritos. Para Ansar, o individualismo metodológico encontra-se, no entanto, com a dificuldade que assinalava Durkheim, ou seja, a de passar do individual ao coletivo, posto que os fenômenos sociológicos não derivam das consciências individuais. Precisamente neste espírito de reflexão crítica, Raymond Boudon enunciará o princípio do individualismo metodológico, ou seja, explicar um fenômeno social é sempre estabelecer como a consequência de ações individuais. Explicar um fenômeno social é sempre estabelecer como a consequência das ações individuais se desenvolvem. Para Ansar, quando olhamos para esta teoria, observamos que o princípio do individualismo metodológico consiste em fazer com que o fenômeno observado esteja voltado para o comportamento dos indivíduos. O objeto privilegiado do individualismo metodológico se situa, sem dúvida, ali, no exame dos comportamentos individuais dentro do sistema social dado. Se coloca, então, a seguinte questão: saber como se produz o trânsito
dos comportamentos individuais, das decisões, voluntárias ou não, aos efeitos coletivos, sem que se possa supor, como propunha Durkheim em suas formulações objetivistas, que o social seja de uma natureza distinta que os comportamentos individuais e suas interações. Para Ansar, na perspectiva do individualismo metodológico, o problema ficaria resolvido caso se pudesse postular uma continuidade entre os indivíduos e o coletivo, entre, por exemplo, os interesses individuais e a ação coletiva. Esta é uma questão, por exemplo, que perpassa o pensamento de Mancur Olson, resgatado aqui por Ansar, para mostrar como que se trata de uma questão que alimenta o individualismo metodológico. No estudo de Mancur Olson, A Lógica da Ação Coletiva, um livro publicado em 1965, se lê o seguinte, ou é resgatado por Ansar da seguinte maneira. Mancur Olson mostra como a identidade dos interesses não basta para desencadear uma ação coletiva. Ainda no caso de que este apresente a consciência do interesse comum, pode ocorrer que os indivíduos intervenientes, ou seja, participantes daquela ação, não organizem uma ação coletiva, porque os custos da participação nela seriam elevados e a eficácia da participação pessoal praticamente nula, ou porque os benefícios da ação coletiva para o indivíduo não dependem de sua participação, ou não dependeriam de sua participação. Se pode apresentar, então, situações nas quais os indivíduos tenham, ao mesmo tempo, a capacidade e o desejo de realizar um objetivo coletivo e, apesar disso, permaneçam inativos. A lógica dos membros de um grupo latente não necessariamente desemboca em uma lógica de ação coletiva. Para Ansar, esta passagem é extremamente significativa para se compreender o espírito do individualismo metodológico. E isto porque o problema que coloca o individualismo metodológico será, então, em particular, o da reunião, o da agregação dos interesses e dos comportamentos individuais, sem supor que o social seja outra coisa que o sistema das consequências das interações. Estes princípios, prossegue ele, inflexionam a análise sociológica no sentido de uma análise das ações individuais, das agregações de ações, das emergências, como se pode verificar no caso dos estudos dos sistemas funcionais, dos sistemas de interdependências e nos estudos das mudanças sociais. Para Ansar, o individualismo metodológico se interrogará pelo comportamento real dos atores, para o qual não considerará os papéis como normas constritivas, e sim como possibilidades de usos que se oferecem aos atores. Isto equivale a indicar que os papéis não estão definidos com tanto rigor como o faria crer a abordagem funcionalista. Em virtude destes aspectos, prossegue Ansar, o ator dispõe sempre de uma dimensão estratégica e tem assegurado uma margem de autonomia. Observemos que a tarefa do individualismo metodológico não consistirá, consequentemente, em inventariar os papéis impostos, sim em examinar o modo no qual os atores assumem seus papéis, arbitram entre os subpapéis que se lhes propõem
e as consequências de ordem geral que isto traz consigo. Prosseguindo nas suas reflexões sobre o individualismo metodológico, observará também Ansar que a abordagem individualista, em lugar de limitar-se a descrever os funcionamentos ou os disfuncionamentos de um sistema desta índole, se proporá a examinar como se organizam os comportamentos, as expectativas, as aspirações dos atores, que já não se trata mais de falar de agentes. Lembremos que a ideia de agentes remete à questão de coletivo. Aqui, quando se fala de atores, a preocupação é em centrar a atenção nos indivíduos. Trata-se de uma questão bastante complexa. E esta complexidade, ela está ligada à própria complexidade das relações sociais, uma vez que as relações sociais, elas podem multiplicar fenômenos imprevistos, que são totalmente contrários às intenções dos agentes. Observemos que quando Weber fala da ação dotada de sentido, Weber observará que este sentido existe de fato em uma média de casos, ou então ele pode ser interpretado como existindo de fato. Portanto, ele existe de fato, ou numa média de casos, ou ser interpretado como sendo existente de fato, o que nem sempre pode ser verdade. A abordagem individualista prossegue Ansar, ao seguir todas as consequências dos comportamentos e das orientações individuais, permite colocar em destaque a amplitude dos fenômenos de emergência, isto é, dos efeitos não buscados pelos agentes, ou seja, pelos indivíduos, e engendrados pela agregação de seus comportamentos. Para referendar esta leitura, Ansar cita 2 exemplos possíveis para mostrar como que nelas já estava presente em embrião a ideia do individualismo metodológico. No primeiro caso, ele vai pegar como exemplo o do rumor de uma possível insolvência dos bancos. Dirá ele, em determinada situação, se difunde o rumor de uma possível insolvência dos bancos. Cada um dos clientes, diante disso, se apresenta, então, para retirar os seus depósitos dos referidos bancos. E a agregação destes comportamentos individuais tem, por consequência, levar efetivamente à quebra da banca solicitada, ou dos bancos que foram demandados. Seria como tentar explicar, pelo comportamento individual, a crise de 2008, quando, diante de um temor da insolvência de certas pirâmides financeiras, os indivíduos buscaram resgatar os seus investimentos, gerando uma pane de dimensões globais. O segundo exemplo, ele vai buscar no próprio Marx. Dirá ele, segundo a análise do capital, cada capitalista tem interesse em aumentar a produtividade do trabalho e em acrescentar seu capital. Porém, ao operar em consequência, tende a diminuir a taxa média de lucro, posto que o lucro provém da diferença entre o valor produzido e os salários pagos. A largo prazo, ou a longo prazo, este aumento do capital fixo conduz necessariamente, segundo Marx, à diminuição da taxa de lucro. Esta lei, segundo Ansar, ilustra um caso paradigmático no qual os agentes estão situados em um sistema de interdependência, cuja estrutura é tal
que se veem levados a contribuir à produção de um resultado que eles certamente não buscavam. Por outras palavras, quanto mais o capitalista busca ampliar sua taxa média de lucro, mais ele cria consequências indesejáveis, que é a queda tendencial das taxas de lucro. O efeito perverso é uma das figuras da emergência, ou seja, como estas ações dotadas de uma certa racionalidade, elas podem contar com o imprevisto, este imprevisto vai ser tratado como o efeito perverso das ações travadas pelos indivíduos buscando responder adequadamente a certos problemas. Neste sentido, Ansar recorre mais uma vez a Raymond Boudon. Dirá ele, Raymond Boudon define o efeito perverso nos seguintes termos. Você pode dizer que há efeito perverso quando dois indivíduos ou mais que buscam um objetivo determinado engendram um estado de coisas não buscado e que pode resultar indesejável do ponto de vista de ambos ou do ponto de vista de um dos dois. Quando os indivíduos, por exemplo, buscaram resgatar o seu dinheiro em 2008, com medo de uma insolvência financeira, eles estavam procurando resolver o seu problema. No entanto, produziram uma consequência que transcendeu aos seus desejos mais individuais e afetou um coletivo muito mais amplo, para não dizer global. Estes fenômenos de emergência, prossegue Ansar, estes fenômenos de emergência e efeitos perversos introduzem elementos essenciais na análise da mudança social e ilustram o que pode aportar a estes a abordagem individualista. O efeito, em vez de atribuir as mudanças sociais a conflitos ou a dinâmicas gerais dos sistemas, o individualismo metodológico convida a redescobrir os processos complexos de mudança a partir das ações mais elementares. Para o sociólogo do individualismo metodológico, a mudança social, ainda que seja no nível macro-sociológico, só é inteligível se a análise descende ou desce até os agentes ou atores sociais mais elementares que compõem os sistemas de interdependência nos quais aquele se interessa. Prossegue Ansar observando que, não obstante, na medida em que o individualismo metodológico privilegia, no ponto de partida das observações, os comportamentos individuais, na medida em que se esforça por tomar aos indivíduos como unidades de observação, por comum se vê levado a conceder mais importância aos métodos quantitativos, posto que tomou como unidades de observação aos comportamentos registráveis no plano individual. Neste sentido, vai haver uma grande distância entre aquilo que Ansar classifica no seu livro como estruturalismo genético, ou seja, aquelas teorias que buscam ter um caráter mais totalizante, ou chegar mais próximo a uma análise totalizante, e a proposta do individualismo metodológico. Para ele, o estruturalismo genético se interroga sobre as estruturas sociais e sobre todas as modalidades e seus efeitos sobre os comportamentos individuais. Se esforçam por construir as relações de força e de sentido que caracterizam uma formação social. Já o princípio individualista reconhece que a análise sociológica não deve tomar como objeto inicial senão o comportamento dos indivíduos, cuja lógica engendra as correlações observadas. Portanto, no
estruturalismo genético se parte da estrutura para os indivíduos. No individualismo metodológico, se parte dos indivíduos para ver como eles se relacionam com as estruturas. Ansar vai observar ainda que o individualismo metodológico não se inclinará a privilegiar a importância das mudanças bruscas no desenvolvimento do social ou no futuro do social. A análise dos dinamismos sociais não está muito presente, ou, para ser mais preciso, está praticamente ausente da análise do individualismo metodológico. O individualismo metodológico faz do retorno do ator um imperativo epistemológico, um imperativo teórico, e insiste na necessidade de repensar as eleições e as estratégias dos indivíduos. Portanto, uma análise de caráter mais prospectiva não é o foco de interesse do individualismo metodológico. E conclui Ansar a sua análise. O ponto de partida do individualismo metodológico não predispõe a registrar estruturas idênticas ou ainda comparáveis nos diferentes níveis de complexidade estudados. Pelo contrário, a atenção prestada às emergências e aos efeitos perversos, portanto indesejáveis, provocados por aquelas ações estabelecidas, convida a registrar as descontinuidades, as inversões de sentido, assim como os desenganos dos atores. Com estes elementos, encerramos a nossa discussão de hoje, que tratou sobre o individualismo metodológico, tal como apresentado no interessante livro de Pierre Ansart, As Sociologias Contemporâneas. Existe a edição francesa, que tem por título Les Sociologies Contemporaines, e existe a edição espanhola Las Sociologias Contemporâneas, que foi publicada pela editora Amororto. Fica aqui as duas indicações, seja em francês, seja em espanhol. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo, assim, com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de todos aqueles que se interessam pelas teorias forjadas pelas ciências humanas. Até uma próxima.